Olá a todos, me chamo Francisco Arthur e nesse exato momento irei apresentar um mini curso sobre o uso de inteligência artificial. Não irei aprofundar muito no tema, na questão das melhores maneiras de se utilizar a inteligência artificial. Gostaria que esse mini curso fosse um curso de capacitação para as pessoas que querem utilizar isso para meios de aprendizado e principalmente para poder facilitar processos nos seus respectivos trabalhos. Então, esse mini curso, é mais indicado para pessoas que têm pouco para nulo conhecimento acerca do tópico e do tema inteligência artificial. Bem, eu gostaria de começar falando um pouquinho da história da inteligência artificial. Existe um filme muito bom chamado Jogo da Imitação, é interpretado por Benedict Cumberbatch, que conta a história de Alan Turing, que é este homem aqui à direita. Alan Turing foi um homem que é conhecido como o pai da computação, e muitos colocam que a criação que ele fez foi a primeira utilização de inteligência artificial do mundo, o que não é verdade. A primeira invenção de inteligência artificial no mundo seria um pouco mais para frente. Mas esse processo criado por Alan Turing, nesse exato momento, o maquinário que ele inventou, foi o que deu foi o que deu possibilidade para a existência do surgimento do que a gente hoje conhece como computadores e processadores e principalmente inteligência artificial hoje em dia. Esse filme, O Jogo da Imitação, conta parte da vida dele, onde ele teve que descobrir, inventar este supercomputador para poder ter a possibilidade de quebrar a enigma nazista e ajudar os aliados a vencerem a guerra. Se ele não utilizou se ele não utilizou IA, inteligência artificial, para decifrar enigma nazista, então o que ele utilizou? Aqui eu estou utilizando o ChatGPT, um recurso que logo nós veremos como utilizar no futuro, é, para poder alcançar essa resposta. Ele não utilizou IA, porque ela não existia na época, mas o que ele utilizou foi uma sequência muito bem feita de lógica e matemática e máquinas eletromecânicas que serviram justamente como superprocessadores, pequenos, grandes processadores que iriam formatar justamente toda a informação que ele precisava para diminuir a possibilidades de codificações daquela enigma nazista para um número administrável para um conjunto de seres humanos que trabalhavam ali naquele batalhão, né? Então, o que ele utilizou aqui para poder fazer isso foi computação básica, não básica, né, mas computação pura, matemática, lógica e eletromecânica, correto? O primeiro, a primeira realmente avanço grande assim na questão de inteligência artificial aconteceria com o Warren McCulloch e Walter Pitts em 1943, com o primeiro modelo de rede neuronal, que basicamente dariam as bases, seria o nascimento da inteligência artificial que a gente tem hoje, que seria justamente a capacidade de um ser não químico, um ser não biológico, um ser não vivo, de também ter a capacidade de pensar, justamente o que a gente tem hoje como inteligência artificial, correto? Mas, em 1943, ele não era chamado de inteligência artificial. Isso daqui é apenas o primeiro modelo de rede neural que é utilizado hoje em dia para poder criar uma inteligência artificial. A primeira vez que o termo inteligência artificial foi utilizada foi na Conferência de Dartmouth. A alcunha foi dada por John McCarthy, este homem aqui, que deu justamente o nome de inteligência artificial para essa nova tecnologia que vinha surgindo, que vinha tomando cada vez mais força e que tinha cada vez mais possibilidades de desenvolvimento. De 1956 aos anos futuros, ele vai entrar numa era chamada Era Negra, era negra da IA, no intuito, na questão de que agora ela não vai sofrer muitos avanços tecnológicos propriamente ditos. Mais para frente a gente vai ver o maior avanço que teve nessa questão com o xadrez, né? Mas assim, depois, a partir dessa época não houve tantos avanços assim, né?
Uma questão que eu gostaria de colocar é o que é inteligência e o que é a inteligência artificial. Inteligência, eu gostaria de colocar aqui neste mini curso como a capacidade que você tem de ver um problema, ou analisar um problema, ou ter um problema na sua frente, e você conseguir vir com ideias para poder solucionar este problema. Isso é um processo básico do cognitivo de qualquer ser humano. Qualquer ser humano que possui a capacidade de pensar e raciocinar e gerar novas ideias é capaz de fazer isso. É capaz de olhar um problema, pensar numa série de possíveis soluções e então utilizar essa série de possíveis soluções para solucionar o problema, para poder tomar uma atitude para fazer com que aquele problema não seja mais um problema. Isso é inteligência, como a gente vai chamar e usar aqui nesse curso. Essa descrição é a nossa definição de inteligência nesse curso, nesse mini curso. A inteligência artificial, então, seria você conseguir fazer algo não vivo, algo não biológico, ter o mesmo processo, criado artificialmente, criado não de maneira natural, mas de maneira artificial, pelas mãos de um ser humano. Não como um bebê que nasce, desenvolve, vai aprendendo a pensar, mas uma máquina que seria capaz de fazer a mesma coisa que um ser humano faz nos seus processos cognitivos, porém dentro de um computador. E aí surge a inteligência artificial, né? Um exemplo aqui da necessidade da utilização da inteligência para resolver um problema. Como você responde um e-mail do seu chefe ou como você manda um e-mail para o seu chefe. Pode parecer algo bobo e algo até meio superficial, mas isso é um processo que sim, exige bastante inteligência e que muitas pessoas, por sinal, têm muita dificuldade em fazer. Por exemplo, um exemplo que a gente vai usar logo na sequência, mas eu já vou adiantando. Como é que você enviaria um e-mail para o seu chefe falando que vai ter que sair mais cedo devido ao fato de que seu filho está gripado na escola e você precisa ir buscá-lo? Entende? Seu chefe, infelizmente, está longe, você precisa enviar um e-mail e você gostaria de enviá-lo antes de sair para evitar maiores complicações, não é? Como você enviaria esse e-mail ao seu chefe? Cada pessoa tem uma maneira diferente de tratar esse problema. Umas pessoas nem sequer enviariam e depois pediriam desculpa ao chefe ou então tentariam ver a situação futuramente. Enquanto outras pessoas enviariam ali ao chefe um e-mail de uma maneira mais direta: chefe, tenho que sair agora, depois eu volto, ou então chefe, infelizmente terei que sair, voltarei no dia seguinte. Ou outras pessoas já tentariam uma abordagem um pouquinho mais educada, um pouquinho mais mansa, falando: chefe, peço desculpa por qualquer transtorno que eu possa causar ao senhor, mas terei que sair agora porque o meu filho está doente, eu preciso levá-lo ao hospital, tenho que pegá-lo na escola e tudo mais. Pode ser um processo, e parece um processo bem simples, mas se a gente destrinchar este processo para cada indivíduo, não só cada indivíduo tem uma maneira diferente de tratar o problema, como também é necessário um uso diferente de inteligência para resolver esse problema. E isso daqui é um exemplo que eu gostaria de trazer como uso da inteligência para resolver um problema. Existe um problema X que é como que eu vou falar para o meu chefe, enviar um e-mail para ele, ou responder um e-mail que ele me enviou de uma maneira adequada, né? Como é que eu respondo ou envio isso de maneira adequada. E, enfim, até a solução desse problema, né? E isso é algo que eu gostaria de trazer como uso da inteligência para a solução de um problema. Bem, eu acho que em questão de inteligência artificial, das maneiras mais conhecidas da inteligência artificial é justamente a utilização dela no xadrez. E a primeira partida oficial entre um enxadrista e uma máquina aconteceu entre Gary Kasparov, e máquinas enxadrísticas da União Soviética em 1985, né, onde Kasparov teve uma partida simultânea contra 32 máquinas e venceu todas elas. Então, o primeiro contato oficial que a gente teve de inteligência artificial utilizada no xadrez para ter justamente esse embate entre humano e máquina aconteceu em 1985. Né, onde Gary Kasparov justamente venceu 32 máquinas simultaneamente com isso. O poder de cálculo dessas máquinas naquela época não era muito grande. Mas chegou, aqui onde está em 1996, mas nas minhas pesquisas aconteceu em 1997. Aconteceu em 1997, foi a criação do Deep Blue pela IBM, uma empresa norte-americana, onde eles desafiaram Gary Kasparov, que na época era o campeão mundial, a enfrentar o Deep Blue em um conjunto de partidas, em um conjunto de 6 partidas, que a gente vai chamar de um match de 6 partidas, né? No fim desse match, acreditem ou não, Gary Kasparov terminou derrotado.
ele foi derrotado. O placar, salvo engano, foi 2 vitórias para a máquina, 2 empates e 3 empates e uma vitória para Gary Kasparov. Foram 6, se eu não me engano, ou 5. Foram 6, se eu não me engano. Esse foi o resultado final. O fato foi que a inteligência artificial conseguiu obter 2 vitórias em cima de Gary Kasparov. Não só utilizando temas posicionais, mas sim utilizando temas táticos. Uma das principais questões que fez com que fosse tão fácil assim vencer a máquina nessa época de 1985, essas 32 máquinas, né, eram que elas eram muito materialistas. Então elas só focavam em capturar a maior quantidade possível de peças e manter as peças mais valiosas no tabuleiro. Mas a Deep Blue, ela era capaz de analisar a posição e tomar decisões no longo prazo. Então a gente observou ao longo das partidas em que ela fez temas táticos em cima de Garry Kasparov, uma coisa que até então só era possível ser feita por seres humanos. Então ela foi capaz de pensar e raciocinar e colocar peso ali em cima de cada jogada. Então a máquina, naquele momento, ela pesou que, bem, não vale a pena capturar essa peça X ou Y, vale mais apenas fazer um lance ali, mesmo que isso não me dê uma diferença de peças, sabe? Não tem uma diferença de peso ali de peças, uma coisa específica ao xadrez, né? E um dos principais temas aqui que aconteceu na última partida em que Garry Kasparov perdeu o match foi que ele teve um tema chamado sobrecarga numa peça. Então teve uma peça dele que estava sobrecarregada defendendo muitas outras peças. Se eu não me engano, foram 2 outras peças. Peço perdão por não ter a exatidão da informação nesse momento. Mas a peça dele estava sobrecarregada e não conseguiria defender 2 peças ao mesmo tempo. Então isso foi um tema tático que a inteligência artificial utilizou para poder fazer com que Garry Kasparov desistisse e, enfim, pudesse sofresse, né, a derrota nesse match. Mas o que é a questão da inteligência aqui? Porque, bem, se ela é uma máquina, então ela pode calcular todas as posições possíveis ali da posição e escolher a melhor, correto? Errado. Existem aproximadamente 10 elevado a 10 elevado a centésima vigésima potência de possíveis combinações de partidas de xadrez. O que isso significa? Esse é chamado de número de Shannon, e isso é um número colossal, maior que o número de átomos no universo observável. O que isso significa? Isso significa que esse número é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é um número maior do que tudo que existe no universo. Esse número é tão colossal que ele representa todo o nosso universo e um pouquinho mais. Então isso significa que na prática é impossível calcular o mesmo, visualizar todas as combinações de jogadas possíveis no xadrez. Então o que a máquina fez aqui não foi olhar todas as posições possíveis ali e então escolher a melhor posição. Não, ela selecionou um grupo seleto das melhores possíveis posições, das melhores possíveis jogadas ali, e ali ela fez um cálculo. E ali ela viu as melhores posições e foi com elas. Muito provavelmente esse número não deve ter passado dos milhões, ainda deveria estar nas casas dos milhares, centenas ou até mesmo dezenas, porque é um computador antigo. Mesmo que fosse ali um supercomputador para a época, ele nem se comparava aos computadores que a gente tem hoje em dia, que realmente são capazes, como por exemplo a Lila Zero, que é hoje em dia um dos maiores, ou Stockfish, né? Que são as maiores inteligências artificiais que a gente tem aqui no meio do xadrez, que realmente são capazes de fazer milhões e milhões de cálculos por segundo para estudar posições, ele provavelmente não tinha essa capacidade na época, já era capaz de fazer tudo isso, né? Então, qual é o ponto? Ele não avaliou todas as possíveis posições de xadrez para decidir a melhor. Não, em nenhum momento ele fez isso. Mas ele pensou a partir de um processo de aprendizagem, de tentativa e erro, ele aprendeu quais seriam as melhores possíveis jogadas ali, correto? Porque foi treinado a isso, e aí ele escolheu dentro de um seleto grupo de jogadas, ele escolheu qual seria a melhor para se tomar naquele momento, né? E aqui eu gostaria de colocar o momento em que Garry Kasparov perde. É um vídeo bem curtinho de 49 segundos. Deixa eu só baixar um pouco mais o volume. Acho que aqui deve estar bom. E aqui está na posição de que ele está com a peça dele sobrecarregada. E vocês podem perceber que ele faz expressões sempre bem fortes, né? Ele é um jogador de xadrez bem orgulhoso. Então, assim, acho que essa derrota não estava nem passando pela cabeça dele no momento. E aí a cara dele de incrédulo.
também das pessoas de incredulidade. Então, quando ele abdica, né? Quando ele dá a mão e entrega a vitória pro Deep Blue. Isso foi uma surpresa na época, porque nenhuma vez uma máquina tinha conseguido vencer de um jogador de xadrez. Quem dirá lá do campeão mundial da época, né? Então, foi uma surpresa muito grande para o mundo. Outro bom exemplo que eu gostaria de colocar no uso de inteligência artificial, que sempre foi muito utilizado, foi para jogos, principalmente jogos digitais. Aqui eu gostaria de citar um exemplo de Far Cry 2, um jogo que eu joguei bastante quando era adolescente, e eu tenho uma memória clara desse jogo ter uma inteligência artificial muito complexa. Tem um momento nesse jogo em que a gente tem que atravessar por uma rua, e essa rua vai estar cheia de inimigos. Então a gente tem que atravessar pelos inimigos, atirando neles e eles atirando na gente. E muitas das vezes nessa troca de tiro que a gente tinha no jogo, o inimigo ele pararia de atirar e começaria a correr ao redor ali do mapa para pegar você por trás, para poder atirar em você por trás. Então ele estaria se distanciando, justamente parando de atirar em você, para poder ir para uma posição melhor, para poder te pegar numa posição em que você não teria vantagem. Ou então, teria momentos ali no jogo em que eles parariam de atirar, se esconderiam, esperariam você aparecer para depois começar a atirar em você. Eu me lembro com clareza disso, principalmente nas dificuldades mais difíceis do jogo. É um outro exemplo de inteligência artificial onde os NPCs, ou personagens não jogáveis, né, eles são treinados justamente para poder dar uma imersão maior para o jogador, para melhorar o processo de aprendizagem do jogador. E bem, desde o primeiro Deep Blue aqui, onde teve a partida entre Garry Kasparov e o Deep Blue, a gente então tem essa, perdão, a gente tem essa evolução muito grande da inteligência artificial desde aquela época até os dias atuais. Até que nós chegamos, opa, peço perdão, até que nós chegamos nas inteligências artificiais que nós temos hoje em dia. Aqui nós temos as inteligências artificiais que nós temos hoje em dia. Eu gostaria de marcar três aqui, que eu irei falar em breve, né? Mas essas inteligências artificiais aqui, elas não são as mesmas que a gente tem no xadrez e que a gente tem para jogos. Elas são do xadrez e de jogos, elas são feitas apenas para isso. Então, o mundo delas é xadrez e ou o mundo do jogo ali, né? Elas só têm aquele propósito de vida, tecnicamente falando, não são vivas mesmo, são máquinas, né? Mas a inteligência delas só gira ao redor disso, entende? Mas o ChatGPT e essas inteligências artificiais abertas que você pode conversar, elas têm um propósito um pouco maior, né? Então ela tem um banco de dados maior e ela tem uma compreensão de mundo maior. A primeira que eu gostaria de citar aqui é o ChatGPT, que eu acho que foi a responsável por estourar a bolha e tornar esse assunto de inteligências artificiais tão conhecida no mundo todo e principalmente aqui no Brasil, não é? O ChatGPT, para vocês que irão utilizar, ele é gratuito, porém limitado por dia. Normalmente você consegue fazer muita coisa, utilizar bastante ChatGPT por dia sem ser, né, limitado. Mas se você quiser usar a versão limitada, ela exige uma assinatura mensal, né, que para alguns pode não ser tão. Aqui vocês podem ter ver com mais detalhe isso, né, caso vocês acessem. Mas ela é limitada, né, por dia, mas em geral o limite dela é bem grande, né? Você pode fazer bastante coisa. E principalmente para vocês que vão usar mais para aprender, então vocês não precisam se preocupar muito com isso, certo? Essa é a primeira inteligência artificial, ChatGPT. A segunda que eu gostaria de pontuar aqui é a Meta IA, que ela é do grupo Meta, né, que tem Facebook, Instagram e WhatsApp, e você pode utilizar ela diretamente do WhatsApp. Então você pode vir aqui no WhatsApp e escrever Meta IA e ela vai aparecer aqui para você e você pode conversar com ela como você conversaria com qualquer outra pessoa no WhatsApp. Então você conversa com ela como você conversaria com qualquer outro ser humano, né? A próxima que eu gostaria de pontuar seria o Gemini, que é da Google. É uma inteligência artificial que normalmente foi a que nós utilizamos aqui para mostrar parte dessas pesquisas, né? Permita-me achar aqui rapidinho. Não, esse daqui não. Aqui. Ela foi a responsável por apresentar essas informações aqui. Eu dei uma checada nessas informações em outros sites também. Então vocês não precisam se preocupar que as informações aqui
eu não só utilizei inteligência artificial, né? Mas eu utilizei também a confirmação em outros sites. Mas ela é quem apresenta essas informações aqui. Normalmente, quando a gente faz uma pesquisa rápida no Google, é ela que aparece apresentando as informações, né? E ela também tem um sitezinho só para ela, onde você pode fazer uma pesquisa mais profunda dentro dela, né? Eu vou falar a utilização de cada uma delas e para que é mais prático cada uma delas, né? Então, enfim, uma coisa de cada vez. Certo? Show de bola. Então, eu gostaria aqui de mostrar dois pontos para que elas podem ser utilizadas. Novamente, eu gostaria de falar para o que é voltado esse mini curso, né? Ele é voltado mais para uma capacitação profissional. Então, eu gostaria que quem estivesse assistindo esse curso aprendesse a usar ela para resolver problemas práticos do dia a dia. Não é uma coisa tão profunda assim, eu só gostaria de dar uma introdução ao tema, mas eu gostaria que quem assistisse a esse mini curso pudesse já sair daqui capaz de utilizá-las para resolver problemas práticos do dia a dia. Então, vou mostrar aqui dois exemplos práticos de coisas que eu utilizei para facilitar, né, o processo de aprendizagem. No caso, para mim, que sou estudante, né, processo de aprendizagem para utilizando a inteligência artificial, né? Eu estava necessitando memorizar um grupo de uma molécula chamada HCO3. Isso aqui é molécula de bicarbonato. Essa molécula de bicarbonato ela é muito útil para o tamponamento sanguíneo. E eu tinha uma prova para ser feita em menos de uma hora. Então eu estava lá, eu no ônibus estudando. E no momento de estudo, o que eu gosto de fazer é criar um mnemônico para lembrar esse grupo de moléculas. Desculpa, perdão. Para lembrar essa molécula. Então eu queria uma palavra, assim, bonitinha, sabe? Que tivesse a sequência HCO. Mas no português não existe uma palavra que tenha a sequência bonitinha HCO, né? Não é possível ali. O português não tolera essa junção de H com C. Então eu coloquei na inteligência artificial porque eu não estava conseguindo pensar em uma e eu queria essa resposta mais rápido. E aí ela me deu uma sequência de palavras: hidrocortisona, hidrocarboneto, hidrocoloide. E, bem, apresentou, né? Tem H, tem C, tem O. Tem H aqui, tem C, tem O. Tá certinho, né? Perfeito. Mas com essas palavras aqui eu não poderia criar um mnemônico, porque eu não conheço essas palavras. Então eu precisaria de uma palavra que possa criar uma historinha bonita. Então eu pedi de novo uma palavra fora do meio químico. Então aqui eu fiz um pedido, né? Ache uma palavra com HCO. Ele me achou essas três palavras aqui. E aí eu pedi uma palavra fora do meio químico. Então uma palavra que não tivesse a ver com química, né? E ele me veio com a palavra chocolate. É, olha, tem H, tá vendo? Tem H aqui e tem CO. Perfeito. Tem exatamente o que eu pedi. Não exatamente como eu pedi, porque aqui eu não fui específico, aqui eu fui bem geralzão, porque eu não estava realmente querendo algo muito desenvolvido, só que precisava de uma palavra, né? E ele me veio com essa palavra, exatamente com o que eu precisava. Depois eu estudei um pouquinho mais e percebi que eu não precisava criar um mnemônico, eu podia deduzir a informação baseado só na informação em si, então não precisei me aprofundar muito nisso, né? Mas ele resolveu meu problema aqui, meu problema específico, né? Outra situação que eu gostaria de citar aqui, que foi muito útil para mim como estudante na faculdade, foi em um seminário de deontologia, onde eu precisava apresentar é, o mundo de Gattaca, né? Um mundo que é genoísta, que só valoriza as pessoas baseadas nos seus genes. Não foi muito bom, recomendo assistir, mas não tá não tá no, não é o porquê nós estamos aqui nesse mini curso, né? Mas como a gente usou uma solução utilizando inteligência artificial para facilitar aqui nossa apresentação. Bem, o que nós fizemos, basicamente, foi O que nós fizemos basicamente foi selecionar, pedir para a inteligência artificial dividir o tópico para 8, 9 pessoas, que era uma dificuldade que a gente estava tendo. A professora dividiu o grupo assim com muita gente. Então, para falar sobre um filme, 8, 9 pessoas é gente demais. E a gente tinha o quê? 20 minutos de apresentação. Então a gente tinha um tempo muito, muito curto para apresentar, onde a gente tinha que colocar 8, 9 pessoas para apresentar tópicos diferentes sobre o filme Gattaca. Então, o que a gente fez? A gente estava com muita dificuldade de dividir os tópicos. Então, uma das membros do nosso grupo foi no ChatGPT e pediu: ChatGPT, divida em tópicos para 8, 9 pessoas, temas sobre o filme Gattaca, que cada um poderia apresentar. E aí ela colocou lá e o ChatGPT fez uma diferença de tópicos para 8, 9 pessoas sobre isso, do filme Gattaca. E aí depois a gente só precisou escolher cada um tópico e aí a gente pôde
aprofundar nesse tópico, né? O tópico que eu escolhi, inclusive, foi discriminação genética, que é o tema principal do filme, né? Que o filme aborda. Enfim, cada um escolheu e cada um pôde apresentar ali uma vertente daquele filme. Então, teve gente que apresentou só do personagem principal, Vincent, outras pessoas falaram sobre discriminação genética no caso, outras pessoas deram uma introdução falando sobre quando o filme foi lançado, quem foi o diretor, os atores do filme, outras pessoas falaram só sobre o personagem Vincent, teve pessoas também que apresentaram só em relação às tecnologias modernas, que são muito parecidas com a do filme, enfim, teve essa diferenciação, mas a gente utilizou o ChatGPT, correto? Que é essa ferramenta que logo a gente vai usar, para poder facilitar um processo para a gente. E aí que eu gostaria de colocar o primeiro ponto. Como que, como que a gente utiliza essas inteligências artificiais? A gente pede para ela fazer todo o trabalho pela gente ou a gente utiliza apenas para trabalhos específicos? Qual a maneira correta de utilizar? Fato é, não existe maneira correta de utilizar. Existem aquelas mais otimizadas e aquelas menos otimizadas e aquelas que vão entregar um melhor resultado para você. Um ponto que deve ser observado aqui é que se você colocar o ChatGPT numa resposta geral, 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 não sendo nem um pouco específico no que você deseja que ele faça, ou na Meta IA ou no Gemini, ele vai entregar uma resposta para você baseado no que ele acha mais apropriado. Mas quanto mais você especificar, melhor essa resposta. Mas essa resposta nunca vai ser exatamente como você quer, porque uma coisa exatamente como você quer, somente você é capaz de criar. Entende? Então, qual é o primeiro ponto aqui que eu gostaria de puxar para essa questão de capacitação profissional para vocês que estão me assistindo? Ao utilizarem inteligência artificial para resolverem os problemas das suas vidas, não utilizem ela para resolver todo o problema da sua vida. Eu gostaria que vocês primeiro pensassem nas etapas para a solução deste problema e, em seguida, selecionassem aquelas partes que você tem mais dificuldade ou que você não tem muita facilidade em fazer, para que a inteligência artificial pudesse lhe dar um caminho para depois você poder resolver. Que é o que a gente vai ver aqui, né? No caso que eu citei anteriormente. Ou então para mostrar o caminho e você poder segui-lo, entende? Ou então para a automação de um processo que é bastante repetitivo e que pode ser feito sem muita atenção, que é o que a gente também vai ver em breve. Aqui, por exemplo, voltando àquele exemplo que a gente deu agora há pouco, né? Escreva uma resposta ao meu chefe, cordial, educada e curta, informando que eu terei que sair mais cedo devido a problemas pessoais. Vamos supor então que o seu filho, irmão, mãe, enfim, está doente, você precisa levar essa pessoa no hospital, correto? Perdão. E aqui ele dá a resposta. Então, eu estou falando aqui como eu mandaria uma mensagem de WhatsApp para alguém. Eu entrei aqui no site do ChatGPT, entrei aqui e escrevi o que eu estava precisando. Então, eu escrevi exatamente o que está aqui. E ele me veio com a resposta. Claro, aqui está uma sugestão de resposta cordial e curta. Prezado, aqui você escreveria o nome do seu chefe, né? Você copiaria isso aqui tudo e escreveria o nome do seu chefe. Gostaria de informar que, por motivos pessoais, precisarei me ausentar um pouco mais cedo hoje. Agradeço pela compreensão atenciosamente o seu nome. Entendem? Mas aí eu senti que essa resposta estava muito curta e não muito cordial. Então eu falei, preciso que faça um pouco mais longo e coloque um pedido de desculpas. De novo, como se eu estivesse falando com alguém pelo WhatsApp. E aí ele me veio com a segunda resposta. Prezado, nome do chefe, venho por meio desta informar que, por motivos pessoais, precisarei me ausentar um pouco mais cedo do trabalho hoje. Peço desculpas por qualquer transtorno que isso possa causar e agradeço desde já pela compreensão, atenciosamente, meu nome. Então ele fez uma proposta aqui embaixo. Se quiser personalizar ainda mais, como incluir horário, por exemplo, posso adaptar. E eu coloquei, por favor, inclua horário. E aí ele incluiu o horário aqui das 4 horas. Eu não informei qual horário que ele deveria incluir. Então ele incluiu um horário que ele achou mais propício, um horário que ele achou que a pessoa estaria realmente saindo do trabalho mais cedo, que foi o período das 16 horas ou 4 horas. Entendem? E por que essa ferramenta é muito prática? Porque ela não exige que você tenha um conhecimento técnico sobre nada. Ela só exige que você venha aqui, eh, tente ser um pouco mais específico com a sua pergunta ou com o seu pedido, e aí espere a resposta vindo daqui e comece a adaptar um pouco mais as suas respostas para o que você achar mais propício, correto? Então vamos supor aqui o caso desse rapaz, que ele é um bom funcionário, ele cumpre as suas tarefas muito bem, vamos dizer que ele é um vendedor, ou então, não, o vendedor saberia escrever uma mensagem para o chefe, que ele é um funcionário, um operário ali que trabalha no meio da elétrica, e daqui a pouco eu vou dar um exemplo também, e ele não saiba se expressar.
Então, o que que ele faz? Ele usa o ChatGPT justamente para preencher essa lacuna de, de falta de conhecimento que ele tem. Ele não sabe se expressar, ele não sabe é, agir de maneira educada, vamos supor, que é um rapaz, uma pessoa muito grosseira, uma pessoa que tem essa característica de falar de uma maneira um pouquinho mais curta e mais grossa, sabe? Então, utilizando o ChatGPT, ele poderia solucionar este problema para que ele tivesse um ambiente de trabalho melhor, sabe? E esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de colocar aqui de possibilidade. Um outro exemplo, por exemplo, que eu gostaria de trazer de solução de problema seria exatamente no mesmo jeito, né? Eu tenho um amigo meu que ele é eletricista e ele é muito bom no que ele faz. Ele consegue fazer o cabeamento de toda uma casa assim com muita facilidade, sem se perder. É um homem muito capacitado. Só que ele tem um problema muito grave. Ele possui uma dificuldade real de se comunicar pelo WhatsApp. Porque toda vez que a gente conversa com ele pelo WhatsApp, sempre parece que ele está nervoso e está querendo te atacar. Porque a maneira como ele se comunica é uma maneira muito agressiva. Entende? Como que a gente poderia solucionar esse problema para ele, então? A gente poderia fazer com que, a gente poderia sugerir a ele vir aqui e utilizar a Meta IA, que já está de novo acoplada ao WhatsApp, então estaria ali pertinho, onde ele poderia aqui, então, colocar e pedir para a Meta IA escrever uma mensagem para o seu cliente de uma maneira mais educada, respeitando um critério específico. Não escreva uma mensagem para o meu cliente falando da questão de valores X e Y de serviços e a importância disso ou daquilo. Então, ele poderia, nesse exato momento, utilizar isso justamente para preencher uma lacuna que ele tem dificuldade, não para resolver o problema todo dele. Por exemplo, crie uma mensagem perfeita onde eu possa enviar para qualquer cliente sobre isso e aquilo. Não, mas fazer isso de uma maneira personalizada para cada um dos clientes dele, para que ele possa oferecer um serviço de maior qualidade ali para os seus clientes. Entendem? Isso é outra questão, outra situação que a gente poderia utilizar aqui em inteligência artificial. Vamos colocar aqui também, agora no Gemini, né? Vamos supor que vocês precisam fazer uma pesquisa sobre um tema que vocês têm absolutamente zero conhecimento. Sobre uma pesquisa sobre um tema que é muito complicado e que você nunca nem sequer ouviu falar. O que que você pode fazer? Eu recomendaria que vocês viessem aqui no Gemini e clicassem nessa essa opção aqui, Deep Research, que significa pesquisa profunda. Então ele vai fazer uma pesquisa realmente profunda. Como isso aqui é criada pela própria Google, ele tem a base de dados todinha do Google. Então todos os sites que estão colocados no Google, todos os artigos científicos que estão no Google Academia, tudo isso está aqui no Gemini, pronto para ser usado. Então, quando você clica em pesquisa profunda, bem aqui embaixo, você vai ter a oportunidade de ter o Gemini fazendo toda essa pesquisa de campo para você, podendo elucidar aquele conhecimento de maneira muito mais prática. E aí você pode, é claro, pedir como você gostaria que esse conhecimento fosse apresentado a você de maneira personalizada. Então, o seu processo de aprendizagem seria muito mais fácil. Vamos supor que você está estudando mecânica, né? Você está estudando mecânica de carro e você precisaria conhecer melhor sobre como funcionam os processos o processo de Otto, por exemplo, como é que funcionam os processos ali de um motor, né? Você poderia pedir para o Gemini, ChatGPT ou a Metria te explicar isso de uma maneira personalizada, de uma maneira que você pudesse entender. E aí você confiaria 100% no que essas inteligências artificiais te apresentariam? Não. E esse é o ponto que agora eu gostaria de colocar. Você faz com que essas inteligências artificiais te mostrem um caminho, te guiem um caminho que você poderia utilizar, para que depois você possa aprofundar mais e mais e mais o seu conhecimento de uma maneira mais prática, entende? Então, qual é o ponto aqui que eu gostaria de trazer nesse mini curso, nessa questão de capacitação profissional utilizando inteligência artificial? Se você deixa de utilizar a inteligência artificial, ou se você utiliza ela demais, ambos os espectros, ambos os extremos, trazem mais problema do que solução. Inteligência artificial, ela é uma tecnologia moderna, uma tecnologia nova, que as pessoas dessa geração estão tendo a oportunidade de usufruir. Então, devemos aproveitar ela para poder facilitar as coisas da nossa vida. Automatizar processos que temos dificuldades ou que não queremos lidar no final das contas, para facilitar processos que a gente tem capacidade sim de fazer, mas tem sim capacidade de fazer, mas a gente não quer por preguiça ou por falta de vontade, propriamente dito, e tudo isso. Por que não? Se a gente tem ali uma tecnologia que pode fazer isso pela gente,
vamos fazer. Mas quando você vai para o outro extremo de usar isso em excesso e só se basear nisso, você deixa de usar a sua inteligência natural humana para apenas utilizar a inteligência artificial, que, acreditem ou não, sim, pode errar bastante. Pode parecer que, tendo todo o conhecimento da internet em suas mãos ou um banco de dados assim com milhares e milhares de livros, eles não seriam capazes de errar, mas sim, eles erram com muita frequência. Teve uma entrevista que eu realizei há não muito tempo atrás com uma moça chamada Valdane Barros, que é psicóloga, e ela falou que, assim, se você for tentar fazer uma prova com ela, provavelmente 70% da prova você vai conseguir certo, mas 30% você vai conseguir errado. Porque existem muitas questões ali de interpretação que talvez a inteligência artificial erre. Porque até você, como ser humano, também erraria. Até um professor também erraria, porque é uma questão de contexto, uma questão que é muito específica a cada um, que cada um vai conseguir entender de um contexto diferente. Então, qual é a melhor maneira de se utilizar aqui a inteligência artificial? Na minha opinião, e o que eu irei defender e argumentar neste mini curso é o seguinte: é você ou utilizar ela para poder ter um panorama geral de um estudo ou de uma série de coisas que você deve fazer, ou então utilizar ela para aprofundar mais temas específicos que você pode automatizar que você não queira lidar. Como, por exemplo, o caso aqui do funcionário, o funcionário que anseia enviar uma resposta do chefe, mas não sabe como, para o meu amigo eletricista, que o meu amigo eletricista que, que tem dificuldade de lidar com os clientes, né, de mandar mensagens de maneira mais cordial para os clientes. Ou então, também podemos citar aqui alunos que estão redigindo artigos ou alunos que estão redigindo um texto, mas não têm muita confiança em suas regras de pontuação, ou então estão redigindo ali uma frase ou alguma coisa com regras de pontuação e eles não têm muita confiança ali se a maneira como eles escreveram está correta, eles podem usar essas ferramentas justamente para corrigir e garantir que o trabalho esteja entregue da melhor maneira possível. O ponto que eu estou querendo defender é a automação. É o processo de você facilitar coisas que seriam chatas de fazer para inteligências artificiais para que você tenha mais tempo de exercer o seu trabalho corretamente. No caso do eletricista, é fazer o seu trabalho de eletricista. No caso do funcionário, é fazer suas funções como funcionário. E no caso do aluno, é produzir o texto, procurando essa melhora no conhecimento e justamente no processo de pesquisa, ao invés de focar no processo de revisão, que também, igualmente, é importante, sabe? Mas dependendo da situação ali, pode ter a necessidade de ter um processo mais rápido, um processo em que ele tenha que ter mais velocidade para fazer aquilo. Às vezes tem que entregar em um prazo apertado, não está tendo muito tempo, enfim, cada caso, um caso. E aí surge a grande pergunta: será que as inteligências artificiais elas irão substituir nossos empregos no futuro? Será que ela vai substituir o ser humano completamente? O ponto que eu irei defender e o argumento que eu irei defender nesse mini curso é que não. Vamos colocar o caso de um médico, por exemplo. Vamos supor que existe uma inteligência artificial que é capaz de estudar os seus exames e determinar com uma taxa de 90% de certeza algum problema de saúde, um diagnóstico de saúde ali, de algum problema de saúde que você venha a ter. Vamos supor, correto? Me diga, você gostaria de receber essas informações pura e unicamente de uma inteligência artificial ou você gostaria de ter um médico ali também confirmando aquelas informações, baseado em um estudo que ele teve em uma faculdade? Em minha opinião, eu gostaria de, mesmo que a precisão daquela inteligência artificial fosse muito grande, ela fosse muito capacitada, eu ainda assim preferia ter um médico ali na sala comigo ou analisando o diagnóstico efetuado pela inteligência artificial. Por quê? Porque eu me confio muito mais em um ser humano e não em um robô, uma máquina. Por mais que a precisão dele seja muito grande, eu ainda assim prefiro receber o diagnóstico pela visão de um ser humano, que sente o que eu sinto, que é capaz de perceber ali nuances que talvez a máquina não perceberia. E bem, isso é um dos exemplos, né? Um outro exemplo seria a questão de programadores, que era o maior medo que estava tendo, ou então designers, né? Pessoas que fazem designers de logomarcas e tudo mais. Aqui a gente tem a Squarespace, mas também tem a Wix, que são sites para criar sites. Então eles têm uma inteligência artificial aqui, perdão,
Eles possuem inteligências artificiais que são capazes de criar um site sem que você tenha que mexer em uma linha de código ou fazer um design de site. Você pode simplesmente conversando ali com o chat deles, criar um site personalizado só para você. Isso vai substituir o trabalho dos programadores e dos designers responsáveis por fazer site? Não. Porque no final das contas, se você ainda quiser um site mais complexo, um site mais bem detalhado ou feito sob medida para você, um site mais artesanal, você ainda vai ter que contratar alguém que seja capaz de fazer isso. Que seja capaz de fazer o site do jeitinho que você quer. Não importa o quão bem você der as informações para a inteligência artificial, ela ainda não vai fazer do jeito que você quer. Um ser humano seria capaz de fazer isso. Então, isso é um exemplo. Temos sites como a Squarespace e a Wix, que são capazes de criar sites utilizando apenas inteligência artificial, mas que no final das contas ainda a gente tem muitas pessoas sendo contratadas para construir sites hoje em dia. Por quê? A gente quer sites personalizados. Por exemplo, se você precisa de um site com maior tráfego, um site que precise de uma infraestrutura maior, você vai precisar de alguém programando aquilo lá especificamente para isso. Uma inteligência artificial não é capaz de fazer isso. Um outro bom exemplo aqui seria para escrever códigos, né? Não só relacionados à programação de sites, mas a jogos, aplicativos, programas. A gente tem o Gemini aqui, que é capaz de fazer isso, o ChatGPT, que é capaz de fazer isso, mas são inteligências artificiais que ainda erram muito, que ainda podem cometer muitos erros em relação à escrita de código. Principalmente aqui, eu diria, o ChatGPT, porque dizem, pelo menos nas minhas pesquisas, que a partir de 300 linhas ele começa a errar em linhas de código, ele começa a fazer erros bobos, que nem um iniciante de programação faria. Então, novamente, cada caso é um caso e cada situação é uma situação. Ou então, designs de pessoas que vão fazer imagens. A gente sempre vê imagens geradas por inteligência artificial e todas essas questões, né? E a gente pensa, poxa, daqui a alguns anos talvez seja só feita por inteligência artificial. E eu vou realmente falar, talvez seja apenas feita por inteligência artificial. Mas se você que ainda quiser um trabalho artístico, se você ainda quiser um trabalho feito sob medida para o que você está querendo, com um estilo sob medida para o que você está querendo, não importa o quão boa seja a inteligência artificial, ela ainda não vai conseguir entender com integridade o que você quer fazer. E não, talvez não terá aquele toque único que só um artista conseguiria colocar em sua obra. E tudo isso ressalta uma coisa: inteligência artificial, sim, vai acabar substituindo muitos empregos, tá? Muitos empregos mesmos, mas não todos. E principalmente esses empregos que são mais relacionados à arte e que realmente precisam do contato humano ali, não serão substituídos. Com certeza não serão. E esse é um dos outros argumentos que eu gostaria de trazer para, para esse mini curso. Afinal, essa tecnologia ela não veio para substituir a mão de obra humana e nem substituir o ser humano. Ela veio para facilitar a vida do ser humano. Veio para trazer mais capacidade para a humanidade. Veio para trazer possibilidades. E em nenhum momento para substituir o ser humano. Em algum momento, talvez aqui e ali possa acabar acontecendo algo desse tipo, mas até lá, o que a gente tem é isso. Você pode utilizar essas ferramentas para automatizar e facilitar a sua vida, para poder tornar o processo de aprendizagem, de trabalho, de solução de problema mais prático, mais fácil e seguir com isso. Enfim, esse foi o mini curso que eu gostaria de apresentar, básico e introdutório, para a utilização de inteligências artificiais. Aqui foi mais uma introdução mesmo, não tem muito aprofundamento assim, quais melhores maneiras de você apresentar aqui uma quais são os melhores inputs no prompt, como a gente chama, né? O input é a sua pergunta ou o seu pedido aqui para ele, e o prompt é justamente essa linha de conversa. Então, desde esse momento aqui até aqui embaixo, tudo isso aqui é o prompt, né? Aqui no ChatGPT fica salvo aqui no lado, então você pode ver que tem outras coisas aqui que eu já coloquei, outras perguntas que eu já fiz, né? Enfim, a gente tem tudo isso daqui, né? Eu não aprofundei muito nesse sentido, ficou um tanto quanto superficial aqui, mas eu gostaria mesmo é mostrar como isso aqui pode ser utilizado para resolver problemas do mundo real, sejam eles acadêmicos, profissionais ou pessoais, certo? Enfim, vocês poderão utilizar as ferramentas do ChatGPT, basta apenas escrever ChatGPT no Google e ele vai aparecer lá como o primeiro listado.
Aí vocês podem entrar e já começar a utilizar o programa. Na Meta IA, vocês vão no mecanismo de busca do WhatsApp, escrevem aqui Meta IA, vai aparecer, e vocês podem conversar com ele como vocês conversariam com a sua mãe, filho, amigos, enfim. Mas sejam mais diretos, como por exemplo, vocês podem só escrever o que vocês realmente querem aqui, e ele vai dar a resposta para vocês, né? E por fim, o Gemini, que eu recomendo bastante para quem gostaria de fazer uma pesquisa mais profunda em relação a um tema. Então, vamos dizer que você está no ensino médio e está estudando a Roma Antiga e tem muitos tópicos que você gostaria de estudar mais a fundo. Então, você pode pedir para ele fazer uma linha do tempo relacionado à Roma Antiga. Inclusive, vamos fazer isso agora. Faça uma linha do tempo explicando cada fase da Roma Antiga. Certo? Eu não vou colocar o Deep Research, que é um pouco mais demorado, mas só assim vamos ver quais respostas ele me dá. E aqui está. Não demorou nem 3 segundos, né? E ele já começou a me mostrar as diferentes fases da Roma Antiga, né? E é isso. Aqui você pode começar a estudar e começar a ter uma ideia melhor do que cada coisa se trata, né? Então, você pode começar a entender melhor o que é o período monárquico, o período republicano, o período imperial, onde a Roma antiga começa a se expandir, enfim. E a partir disso aqui você pode aprofundar seu conhecimento. Então, você não precisa só ficar aqui. Você pode pedir para ele aprofundar mais no período monárquico, ou aprofundar mais no período imperial, enfim. Ou então, a partir disso aqui, você pode começar a você mesmo aprofundar o tema através de pesquisas online, em sites mais específicos e voltados para esse tipo de assunto. Entendem? E é isso. É dessa maneira que eu gostaria de finalizar. Para acessar o Gemini, vocês só precisam escrever Gemini no Google e é o primeiro listado, ou então escrever na barra de pesquisa mesmo do Google a sua dúvida e ela normalmente já aparece. E é isso. Utilize a inteligência artificial de maneira sábia, não para resolver todos os problemas da sua vida. Afinal de contas, a inteligência natural que você possui, ela é mais do que capaz de resolver a maior parte, se não todos os problemas da sua vida. Mas, utilizando a inteligência artificial, você pode facilitar pequenas partes desse processo para tornar a sua vida mais fácil, para permitir que você tenha mais tempo para focar no que realmente importa, seja no seu trabalho, ou seja nos seus estudos ou na sua vida pessoal. Então, utilizar essa ferramenta, essa tecnologia para facilitar a sua vida é um grande avanço, é uma coisa muito boa de se fazer. Mas utilizar isso para substituir a sua inteligência natural, usar isso para substituir a sua vida, eu não acho que seja um bom processo a se fazer. E eu não recomendaria isso para ninguém. Então, continuem se esforçando para poder aumentar a capacidade de suas mentes, mas sempre que possível, para facilitar um processo que vocês sabem que não precisam, utilizem inteligência artificial, porque isso facilita muito a vida. Enfim, assim se encerra o nosso mini curso. Eu peço perdão se em muitos momentos eu não fui muito formal. Eu estou gravando isso daqui de uma maneira direta, sem muitos cortes, então eu não vou editar esse vídeo, eu vou dessa maneira que está aqui postar ele no YouTube. Então acaba que ao vivo a gente acaba cometendo um pouco mais de erro, mas eu gostaria de ter essa maneira mais direta de explicar a utilização de inteligência artificial e enfim, certo? Agradeço muito por a todos que ficaram até aqui. Espero que vocês possam ter aprendido bastante sobre inteligência artificial e que esse conteúdo tenha agregado na vida de cada um de vocês. Eu desejo a todos vocês um bom dia, boa tarde ou boa noite e nos vemos em outro momento. Espero que vocês tenham um bom tempo utilizando inteligência artificial e é isso.